Bem-vindo ao canal! É um prazer ter você com a gente. Agora, sem mais demora, vamos começar a história de hoje. Professor Asdrubal finalmente cumpre a sua promessa. Ele encontrou Samir, o filho perdido de Candinho. E tudo isso graças a um detalhe chocante que apenas ele percebeu ao encarar o garoto de frente. Zuma entra em pânico. Ela reage com fúria no momento em que percebe que o professor pretende levar a criança dali. O clima fica tenso, como uma corda prestes a arrebentar. E então, num impulso desesperado, Zuma agarra um vaso e o quebra com força na cabeça do homem. Ela o amarra e o tranca em um quarto vazio do orfanato. Tudo para impedir que ele fuja e revele a verdade a Candinho. Mas o que Zuma jamais poderia imaginar é que o professor Asdrubal não se rende com facilidade. Ele vai dar um jeito de escapar, com um plano ousado o suficiente para deixar o público boquiaberto. E não para por aí, ele ainda levará Samir com ele. Tudo começa em uma noite carregada de emoção, quando o professor Asdrubal chama Candinho para uma conversa reservada. Candinho, eu bolei um plano genial para encontrar o Samir, diz ele com um olhar sério. Eu sei que você se apegou muito ao menino, mas o jeito como aquelas mulheres afastaram ele de você foi muito estranho. Candinho anda de um lado para o outro visivelmente angustiado. Eu sei, professor, é por isso mesmo que eu preciso da sua ajuda. Tem alguma coisa aqui dentro que me diz que aquele menino pode ser o meu filho. Asdrubal respira fundo, olha firme nos olhos de Candinho e promete. Tudo bem, Candinho, deixa comigo. Eu prometo que vou encontrar o Samir. E se ele for mesmo o seu filho, eu vou trazê-lo de volta, custe o que custar. Candinho sorri, esperançoso, mas a curiosidade ainda fala mais alto. Mas como é que o senhor vai conseguir fazer isso? O professor Asdrubal esboça um leve sorriso. Um sorriso carregado de mistério. Eu tenho um plano, Candinho. Um plano que você vai adorar. A partir de agora, eu não sou mais Asdrubal. E você também não pode mais me chamar de professor, pelo menos não na frente de estranhos. Candinho arregala os olhos. Então, eu vou te chamar de quê? Sem hesitar, Asdrubal responde. Me chame de Osvaldo. Eu vou me disfarçar e me infiltrar naquele orfanato. Aquelas mulheres jamais vão suspeitar da minha ligação com você, disse o professor com a voz pausada, mas firme. Eu vou descobrir quem é o Samir. Se o garoto tiver a marca na perna, eu vou reconhecer na hora. Ele encarou o Candinho nos olhos. E se ele for mesmo seu filho, eu vou trazê-lo de volta. Eu prometo, Candinho. Candinho ficou imóvel. E então, de repente, abraçou o professor com força, com os olhos marejados de emoção. Obrigado, obrigado por não me abandonar. Pouco tempo depois, em um disfarce completo, o professor Asdrubal, agora Osvaldo, se aproximava discretamente do orfanato. O portão de ferro mal tinha se aberto, e Zuma já surgiu semicerrando os olhos, desconfiada do homem desconhecido. Quem é o senhor? E o que quer aqui? O professor sorriu com gentileza. Sua voz era suave, cheia de boas intenções. Senhora, é um prazer conhecer uma mulher tão generosa como a senhora. Soube que administra este orfanato e que cuida de crianças tão adoráveis como verdadeiros anjos. Ele fez uma reverência educada. Me chamo Osvaldo, sou uma espécie de bom samaritano. Queria visitar as crianças, quem sabe até fazer um pequeno investimento neste lugar. Zuma manteve o semblante desconfiado, cruzou os braços e perguntou com frieza. E em troca, o que o senhor quer de nós? Mas Osvaldo não se intimidou. Sorriu de leve. Nada em troca, só quero ajudar. Essas crianças merecem ser amadas. Nesse exato momento, um velho conhecido de Candinho apareceu de repente. A presença dele
deixou Zuma ainda mais desconcertada. Mas então, ela olhou discretamente para a carteira de Oswaldo, pensou por um instante e, por fim, com certa hesitação, assentiu com a cabeça. Tudo bem, pode entrar. Lá dentro, as crianças brincavam no pátio. O professor as observava em silêncio, um olhar atento e analítico. Zenaide, uma das ajudantes do orfanato, se aproximou de Zuma e cochichou. Você não acha estranho? Esse homem apareceu do nada. Zuma lançou um olhar de canto para Oswaldo e respondeu em sussurro. Fique de olho, bem de olho. Tem algo nesse tal de Oswaldo que não me convence. Mas o que nenhuma das duas imaginava é que o professor disfarçado já havia visto o que precisava. Um instante fugaz, uma pequena marca na perna de um dos meninos. E ele soube com certeza, era Samir. O professor se aproximou lentamente de Zuma, com voz calma. Dona Zuma, eu gostaria muito de voltar aqui outras vezes. Quero conversar com as crianças, conhecer melhor a instituição. Ele a encarou com seriedade. E claro, pretendo fazer uma contribuição significativa. Vejo que vocês estão fazendo um trabalho admirável. Enquanto dizia isso, retirou a carteira do bolso e colocou um maço de dinheiro nas mãos dela. Zuma hesitou por um segundo. Depois, assentiu levemente com a cabeça. O professor se despediu discretamente e começou a se retirar. Mas no exato momento em que tocou no portão, Zuma chamou. Zenaide, é melhor você seguir aquele homem agora mesmo. Zuma murmurou, com um olhar carregado de desconfiança. Veja para onde ele vai, assim a gente já sabe como se preparar. A fiel escudeira assentiu com a cabeça, em silêncio, sem hesitar. Enquanto isso, o professor, agora sob o disfarce de Oswaldo, já estava confortavelmente sentado dentro do carro. Recostado no banco, ele sorria como uma criança que acabara de reencontrar um tesouro perdido. Pela primeira vez, depois de tantos dias de incerteza, ele tinha certeza, Samir havia sido encontrado. O carro se afastava do orfanato, percorrendo uma rua estreita. Zenaide seguia de longe, de forma discreta, sem tirar os olhos do veículo. Cerrando os dentes, murmurou. Eu sabia que tinha algo estranho nesse homem. Mas quando viu o carro parar próximo à fábrica de Candinho, ela congelou. Peraí, não me diga que... Seus olhos se arregalaram, tomada de surpresa. Será que... ele é amigo do Candinho? Um pressentimento sombrio tomou conta da víbora. Mas então, naquele exato instante, uma voz fria e cortante soou bem atrás dela. Zenaide, quanto tempo, hein? Ela se virou bruscamente e soltou um grito apavorado. Ernesto? É você mesmo? Você voltou? O bigodudo deu um sorriso cínico, a voz carregada de raiva contida. Eu voltei, e dessa vez é pra ficar. Ele deu um passo ameaçador à frente. Não pense que eu esqueci do que você e aquela prima desgraçada minha fizeram comigo. Eu ainda tenho uma conta pra acertar. Zenaide começou a tremer, recuou instintivamente, o rosto pálido, o coração disparado. Balbuciou. Ernesto, eu não queria. Eu fui forçada. Naquela época, foi a Sandra que me obrigou. Eu nunca quis te trair, juro por Deus. O sorriso de Ernesto desapareceu. Ele baixou o rosto e a voz saiu grave, ameaçadora. Da outra vez, eu fui ingênuo. Dessa vez, não sou mais idiota. Zenaide sentiu as pernas fraquejarem, como se fossem desabar a qualquer momento. Não se aproxime de mim, Ernesto, ou eu vou gritar. Zenaide deu um passo para trás, os olhos arregalados de pânico. Não se esqueça, você ainda é um foragido da polícia. Se eu gritar, eles estarão aqui num piscar de olhos. Mas Ernesto apenas sorriu de canto, com desdém.
Grita, vamos ver no que dá. A voz dele ficou mais baixa, cada palavra como uma lâmina. Eu vou contar para eles que o filho do Candinho esteve nas suas mãos todos esses anos. Imagina o que eles vão pensar quando souberem de um sequestro de criança. E mais, tudo o que vocês fazem com aquelas pobres crianças no orfanato. Ele deu mais um passo adiante. Zenaide congelou no lugar. Ernesto continuou, num tom lento e controlado. Querida Zenaide, minha vingança pode esperar. O que não pode é eu continuar sem um tostão e bolso. E é por isso que eu quero me aliar a você. Zenaide frangiu o senho, os lábios cerrados. Ernesto inclinou levemente a cabeça, sorrindo com sarcasmo. Você é mais esperta que minha priminha, isso eu sei. E, me diga, todos esses anos com o filho do Candinho sob sua guarda, você viu algum centavo entrar na sua conta? Não, né? Você foi usada, Zenaide. Ela o fuzilou com o olhar. E afinal, o que você quer? Essas palavras doces todas servem para quê? Ernesto sorriu com frieza. A voz saiu calma, porém gélida. A sua amiguinha, aquela víbora, nunca foi leal com você, foi? Pois então, eu vim te propor um acordo. Zenaide imediatamente ficou em alerta. Acordo? Que tipo de acordo? Mas logo sacudiu a cabeça firme. Não quero saber de nenhum acordo. Eu jamais faria pacto com um canalha como você. Ernesto não se abalou. Ao contrário, parecia até esperar por essa reação. Escuta aqui, mulher. É algo simples. Você vai me ajudar a enganar o Candinho. Você não precisa entregar o filho verdadeiro dele. Tudo o que tem que fazer é me dar uma daquelas crianças do orfanato. Os olhos dele brilhavam com malícia. A gente vai enganar o Candinho. Ele tem documentos que eu preciso e só alguém infiltrado na casa dele pode pegar. Claro, o filho biológico nunca aceitaria isso, mas eu tenho certeza de que entre aquelas crias tem pelo menos um com talento para trapaça. Promete qualquer coisinha para ele e pronto, vai fazer o papel direitinho. A gente manda o menino para casa do caipira, diz que é o Samir e fim de papo. Zenaide ficou em silêncio. Ela refletia, tensa, com as mãos apertadas, o olhar perdido em pensamentos. Então, após alguns segundos, respondeu. E o que eu ganho com isso? Zenaide olhou fixamente para Ernesto, o tom carregado de desconfiança. O trapaceiro se inclinou levemente na direção dela. E com a voz baixa, suave como mel envenenado, disse: Você vai se tornar uma mulher muito rica. E nunca mais vai precisar viver à sombra daquela prima nojenta minha. Basta eu pôr as mãos nos documentos certos e o Candinho vai perder tudo. Ernesto deu um sorriso torto e falou pausadamente. A fábrica dele, toda a fortuna, vai estar no meu nome. Ele fez uma pausa dramática. Depois encarou Zenaide. Ou melhor, no seu nome. Você será a representante legal. E eu garanto, você vai nadar em dinheiro. Os olhos de Zenaide brilharam por um instante. A ganância começou a sufocar qualquer bom senso que ainda lhe restava. Após alguns segundos de hesitação, ela assentiu com firmeza. Quer saber, Ernesto? Eu topo, mas a Azuma não pode saber de nada, entendeu? Ernesto soltou uma risada leve, como quem acabara de fisgar o peixe certo. Eu juro, da minha boca não sai uma palavra. E naquele instante, Zenaide esqueceu completamente a presença do misterioso professor infiltrado no orfanato. Na cabeça dela, só havia um objetivo: derrubar Candinho. Mal sabia ela que Ernesto também estava mentindo. Seu verdadeiro plano era muito maior: dar o golpe e desaparecer do mapa. Enquanto isso, o professor Asdrubal, o único realmente preocupado com Candinho, foi ao encontro do amigo. Com os olhos cheios de esperança, ele revelou: Candinho,
eu encontrei o Samir. Candinho ficou paralisado. A emoção tomou conta. Então o menino tem a marca na perna, professor. É ele? Ele é meu filho? Asdrubal começou a andar de um lado para o outro. Ele respirou fundo com a testa franzida. Sinto muito, Candinho. Ainda não consegui confirmar. Mas eu prometo, amanhã mesmo eu volto ao orfanato. Vou tentar me aproximar mais do Samir. Conversar melhor com ele. Candinho segurou firme a mão do professor, sorrindo com gratidão. Você é um gênio, professor. Obrigado por não desistir. Mas nenhum dos dois imaginava que Zenaide já havia começado a executar seu plano. Uma farsa perigosa estava sendo montada e o alvo era apenas um: Candinho. Algumas horas depois, Candinho caminhava tranquilamente de volta para casa quando avistou um menino na beira da calçada. Magro, mal vestido e com a mão estendida pedindo esmola. Candinho parou, olhou o menino com compaixão e tirou algumas moedas do bolso. Toma, garoto, para você comer alguma coisa. O menino pegou o dinheiro timidamente e agradeceu baixinho. Muito obrigado, tio. Candinho sorriu e passou a mão na cabeça dele. Não tem de quê, mas volta para casa, tá? Não fica na rua desse jeito. O menino abaixou a cabeça e sussurrou com tristeza. Eu não tenho pai nem mãe. Candinho ficou paralisado, o coração apertado. Tudo por causa das palavras inocentes do menino. Eu não tenho pai nem mãe. O olhar de Candinho se encheu de tristeza. Mas, de repente, o garoto cambaleou e caiu no chão. Ei, menino! Candinho se abaixou em pânico, pegando o corpo frágil nos braços. O que foi? O que está sentindo? Com os olhos entreabertos e voz fraca, o menino murmurou. Eu não comi nada hoje, tio. Candinho ficou imóvel por um segundo. Depois, com a voz embargada, tá bem, vamos comer alguma coisa agora. Ele tentou levantar o garoto com cuidado, mas, então, no instante em que tocou a perna da criança, Candinho congelou. Um detalhe, uma imagem impossível de esquecer. A marca. Uma marca de nascença em forma de asas de anjo, bem ali, na perna do menino. Candinho arregalou os olhos. A boca mal conseguia formar palavras. Meu Deus, não pode ser! Nesse momento, o professor Asdrubal se aproximava. Candinho, aconteceu alguma coisa? Candinho, emocionado, apontou com o dedo trêmulo. É ele, professor, é ele! Aquela marca é inconfundível! O professor olhou e reconheceu de imediato o garoto do orfanato. O menino ergueu os olhos, fingindo estar confuso. Do que o senhor está falando? Candinho não conseguiu mais segurar a emoção. Abraçou o menino com força. Você é meu filho querido. Mesmo fingindo não entender, o garoto mantinha o olhar ingênuo, inocente, mas o professor não se deixava enganar. Ele ficou em silêncio, olhos apertados, sentindo algo estranho no ar, algo que não batia. Candinho, por outro lado, estava completamente entregue ao momento, emocionado, radiante. Segurou firme a mão do menino e foi levando-o para casa, com o coração acreditando finalmente ter reencontrado o próprio sangue. No caminho, Candinho fazia perguntas, emocionado. Onde você esteve esse tempo todo? Como chegou nessa situação? O menino respondeu com a voz fraca, mas claramente ensaiada. Eu estava num orfanato. Candinho parou por um instante. Depois o abraçou forte, lágrimas escorrendo. Eu esperei por você, esperei por tantos anos. O menino sorriu, com os olhos supostamente marejados. Eu sempre sonhei em ter um pai e uma mãe. Depois, abaixou a cabeça e disse tristemente, mas minha mãe já morreu, tá no céu. Candinho apertou ainda mais o abraço. Sussurrou com carinho.
Agora você tem seu pai e nunca mais vai faltar nada para você. Ele sorriu, decidido. Vou mandar comprar roupas novas para você. Vai tomar um bom banho. E a cozinha vai preparar um verdadeiro banquete. O menino correu feliz da vida, com um sorriso inocente estampado no rosto. Algum tempo depois, já limpo, bem vestido, parecendo até um pequeno príncipe, o garoto voltou à sala. Mas o professor Asdrubal continuava ali, calado. Seu olhar carregava dúvida, desconfiança. Candinho percebeu e perguntou: Professor, o que foi? Tem algo errado? O professor franziu a testa, voz baixa e séria. Tem sim, Candinho. Eu acho que tem. Candinho arregalou os olhos. Como assim? O que aconteceu? Asdrubal respirou fundo e, com um olhar firme e cortante, disse: Esse menino não é seu filho. E como é que o senhor sabe de uma coisa dessas? Candinho arregalou os olhos, incrédulo. O professor olhou para ele com seriedade. Porque eu reparei, a marca de nascença na perna do garoto, quando o encontramos lá fora, já estava muito fraca. Parecia estar se desfazendo. Ele fez uma pausa, então completou com firmeza. E se eu estiver certo, agora que ele tomou banho, a marca já deve ter desaparecido. Candinho congelou. Sem perder tempo, ele correu até o menino e conferiu. E era verdade. A marca havia sumido. Um baque atravessou o coração de Candinho, como se alguém tivesse arrancado Koyen Zakma Vtintei. Candinho se virou devagar, o olhar tomado pela fúria e decepção. Quem mandou você fazer isso? Fala! O garoto hesitou um segundo, então caiu em prantos. O professor se aproximou, balançando a cabeça. Candinho, foi aquela mulher do orfanato. Eu tenho certeza absoluta de que foi ela. Candinho cerrou os punhos, os dentes travados de raiva. Então a gente vai até lá, agora! Ele se abaixou diante do menino, suavizando a voz. Lá no orfanato, quem tem uma marca igual àquela? Fala pra mim, filho. O garoto fungou e sussurrou. É o Samir. Bastou ouvir esse nome, Candinho e o professor trocaram olhares rápidos e saíram correndo. Minutos depois, o professor chegou primeiro ao orfanato. Sem hesitar, ele entrou decidido, direto até Zuma. Sua voz agora firme, cortante. Eu já sei de tudo. Você está com o filho do Candinho. O nome dele é Samir, e eu vim buscá-lo, agora. Zuma pareceu surpresa por um instante, mas logo recobrou a pose. Ela sorriu com falsa doçura. Desculpe, senhor, eu não faço ideia do que está falando. Enquanto isso, nos fundos do orfanato, Candinho se esgueirava silenciosamente por uma porta lateral. Passos leves, respiração acelerada. Cada busco é uma Niptim Runzeilei, de Rivon. Na sala da frente, a discussão entre o professor e Zuma aumentava. Ele não aguentava mais fingir calma. Eu exijo que entregue o Samir imediatamente. Ele é o filho verdadeiro do Candinho. Você sabe disso. Zuma começou a tremer. Sua olha buscava desesperadamente uma saída. E então, crash! Ela agarrou um vaso pesado e o arremessou contra a cabeça do professor. Ele caiu na hora, desacordado. Zuma arfava, os olhos arregalados. Sem perder tempo, ela arrastou o corpo do homem para um quartinho nos fundos. Trancou a porta com força. Tentando controlar os tremores das mãos, ela alisou a roupa, respirou fundo e, segundos depois, apareceu de novo na sala com um sorriso gentil nos lábios. O professor estava se sentindo um pouco mal, pediu para descansar um pouco. O Samir tá no quarto, pode ir, disse Zuma, tentando manter a calma, mas com os olhos inquietos, cheios de tensão. Só te peço uma coisa, não chame a polícia. O professor assentiu levemente e se virou, caminhando em direção ao último quarto no fim do corredor. Mas, nesse exato momento, Zuma ergueu um pedaço de madeira, pronta para atacar. Paf! Não! Não deu tempo!
Candinho gritou: "Para com isso!" O professor se virou assustado, mas rápido o suficiente para levantar o braço e bloquear o golpe. Ele segurou com força o pulso da víbora. Seu olhar agora era de puro gelo. Atrás dele, Candinho surgiu, com Samir ao seu lado. Sua voz saiu firme, cortante. "Agora, ninguém mais vai tirar meu filho de mim." Zuma ficou estática, atordoada. Tudo tinha acontecido rápido demais, fora do controle. Sua boca se entreabriu, mas nenhuma palavra saiu. Foi nesse instante que ela entendeu. O professor estava apenas distraindo-a. Tudo fazia parte de um plano para que Candinho pudesse encontrar Samir. Um plano brilhante. Candinho deu um passo à frente. Apontou diretamente para Zuma. "Você e todos os seus comparsas vão para a cadeia." Zuma recuou, desnorteada, olhando ao redor procurando uma rota de fuga. Mas era tarde demais. Candinho se abaixou. Abraçou Samir com toda a força. Um abraço tremendo, com lágrimas, com alívio. Depois de tantos anos, pai e filho finalmente se reencontraram. Samir chorava sem parar, e Candinho, com a voz embargada, sussurrou ao ouvido do filho: "Meu filho, meu menino, finalmente o papai te encontrou." Entre. E aí, pessoal? Dá pra conter a emoção com essa cena? O que acharam de ver o Candinho vencendo todos os vilões para resgatar seu filho? Vocês acham que Zenaide, Zuma e Ernesto merecem pagar por tudo que fizeram? E o Candinho, não merece um final feliz? Comenta aqui embaixo, eu quero muito saber a opinião de vocês. Ah, e olha só, o vídeo ainda não acabou. Tem mais uma revelação bombástica sobre a sua novela favorita. É só clicar no vídeo que está aparecendo aqui na tela. Eu te espero lá. Coração!